Olá, o objetivo desse vídeo é desvendar as origens ocultas dos escoteiros e clube de desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós gostaríamos que você pesasse as informações e depois pesquisasse para comprovar a veracidade dessas informações, pois nós temos aqui os links e temos aqui as comprovações necessárias para que você compreenda a seriedade que é esse assunto. Bom, a origem dos escoteiros se deve a um cidadão chamado Robert Stevenson Smith Baden-Powell. No ano de 1907, é um movimento juvenil mundial, educacional, voluntariado, partidário sem fins lucrativos. Sua proposta é o desenvolvimento do jovem, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa, o compromisso e na lei escoteira, ou lei do escoteiro, através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o jovem assuma seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Aparentemente, nada demais, algo bom e instrutivo para os jovens. Mas, na verdade, há um segredo obscuro por trás da origem e do fundador desse movimento. Baden-Powell, que viveu de 1857 a 1941, ele entrou para o exército em 1876. Ia mal na escola, mas ficou em segundo lugar nos exames do exército. Logo se tornou coronel na Índia e eventualmente tornou-se um major-general. Em 1896, Baden-Powell estava voltando da expedição Ashanti no oeste da África, do Gold Coast, que mais tarde se chamaria Gana, com a estrela Ashanti. Sobre o seu cinto, ele localizou então 2 soldados irlandeses de 16 anos de idade. Os acusou de covardia. Ele amarrou suas mãos atrás, limpou o transporte e sodomizou esses 2 jovens soldados irlandeses amarrados. Em seguida, atirou em suas nucas. Robert Baden-Powell foi premiado com medalha de campanha Matabele e foi então banido da Inglaterra. Ele retomou seu caminho de volta para a sociedade na Inglaterra, com os títulos de barão e finalmente lord em 1929. Isso está na formação britânica de Stalin por Greg Hallett. O que mais nos choca é que esse pederasta e homossexual, pedófilo e assassino é quem fundou esse tipo de movimento e, além disso, é comprovado sua ligação com o ocultismo. Lord Baden-Powell teve claramente aprovação da maçonaria, aprovou a maçonaria, pois ele apresentou a primeira loja com seu nome de número 488 em Victoria, na Austrália. O volume da Lei Sagrada, que ainda está em seu uso, foi assim escrito por ele. Com melhores desejos para o sucesso da loja em seu bom trabalho, Baden-Powell of Gilwell, em 12 de maio de 1931. Seu neto, que é honorável mestre dessa loja, o David Michael Baden-Powell, foi iniciado nesse lugar e continua até hoje a ser um membro ativo. Você vê o símbolo dessa loja, que é a flor de lis, que é a marca de Baden-Powell no escutismo. Aí você vê como se desenvolveu na Alemanha os escoteiros. Karl Fischer, um professor homossexual, começou Wandervogel, que é uma versão alemã dos escoteiros, que se tornou mais tarde os Jovens de Hitler, em 1933, sob o conhecido pederasta Hans Blücher, que escreveu O Amante de Garotos, um movimento que tem sido sucedido por vários líderes ocultistas, assassinos e pedófilos homossexuais. Na juventude de Hitler, o Gerhard Rosbach, um líder homossexual nazista dos Freikorps, entregou a liderança dos jovens Shield Youth para Edmund Heinz, um pederasta nazista condenado e assassino sob todos os auspícios de Adolf Hitler. Isso de acordo com o livro The Pink Swastika e Holocaust, Revisionist History, de Judith Reisman. Bom, aí você vê Hitler usando os jovens em sua época para se infiltrar no meio dos crentes, denunciá-los. Ele também treinava militarmente esses garotos para se tornarem seus soldados, e havia um treinamento árduo em que os mais jovens eram encorajados a bater e a machucar os mais jovens para se tornarem endurecidos. Essa tática nazista
ela foi então um dos marcos do escutismo na história. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os desbravadores, que são os Pathfinders americanos, foi iniciado por um cidadão chamado Arthur Whitefield Spaulding. Seus pais eram da igreja. Pouco antes do seu aniversário de 11 anos, sua família mudou-se para Battle Creek, onde trabalhou para vários líderes na igreja. E em 1919, ele, como editor da Watchman Magazine, começou um clube de escuteiros e missionários em seu lar na cidade de Madison, em Tennessee. A ideia começou com seu filho, que acampou com alguns escoteiros, e Arthur estudou a organização, formulou novas diretrizes compatíveis com os objetivos espirituais da igreja e criou seu clube. O clube de Arthur fazia excursões de fim de semana, trabalhos manuais e segmento de pista. Os escoteiros missionários desenvolveram ideais que foram fundamentais para o atual clube de desbravadores, entre estes o voto, a lei e o lema, que foram redigidos em 1921. Não se sabe até que ponto esse criador dos desbravadores sabia das origens obscuras do escutismo. O que se sabe é que isso se tornou um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até os dias atuais, conhecido como Clube de Desbravadores, que trabalha especificamente com a educação cultural, social, religiosa de crianças e adolescentes situadas na faixa etária entre 10 e 15 anos. Semelhante em diversos aspectos ao escotismo, diferencia-se pela ênfase religiosa dada às atividades desenvolvidas. Faz parte do programa oficial da Igreja Adventista desde 1950. Mundialmente, o Clube de Desbravadores faz parte do Ministério Jovem da IASE, que tem como diretor o australiano Gilbert Kendi. Talvez poucos desbravadores saibam, poucas pessoas saibam, ou talvez você que já fez parte, que esse movimento tem uma ligação ocultista profunda. E o problema não é você estar ignorante fazendo parte desse meio, mas é você já conhecer essas verdades e continuar nela. Pois existe uma ligação terrível com o ocultismo. Aqui na ilustração da pirâmide Illuminati, na sua base nós temos os Boy Scouts e Girl Scouts, são os garotos e garotas escoteiros. E aí você vê os demais níveis dessa pirâmide. Você tem os místicos do Oriente, muçulmano, você tem os cavaleiros de Colombo, os sindicatos, as lojas maçônicas branca e azul, os ritos escoceses de York, o Benai Brit, os 500, o Conselho de 33 e o Conselho dos 13. Semelhantemente, você tem os graus de liderança dos desbravadores adventistas. Começa com a classe de amigo, depois a classe de companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista, classe de guia, até galgar as classes de liderança. Aí você vê um emblema mundial dos desbravadores, da fraternidade dos desbravadores, e que é o triângulo invertido, que representa submissão aos poderes superiores. É exatamente como a hierarquia demanda. Aqui você vê uma loja, uma grande loja provincial de Worcestershire, onde os maçons de lá são declaradamente líderes escoteiros, e onde eles se envolvem com jovens e tem uma influência, e há casos de abusos, há casos de violência, de agressões e uma série de coisas na escoteria mundial que são deploráveis, mostrando que os frutos não são bons. Aqui você tem um aperto de mão escoteiro, maçom, oriundo da Babilônia. O deus Nebo fazia parecer seus adeptos instruídos sobre os melhores pontos de usar sinais de mão ou trocar apertos misteriosos. Na verdade, o título Nebo era intérprete de Deus. Ele se dizia ser o deus da aprendizagem das letras. Esta é uma escultura que está no Museu Britânico em Londres. O sinal na mão, o aperto oculto. E no Manual do Desbravador, você tem na página 57 esse ensinamento do aperto de mão oculto. Parece estranho que os desbravadores se cumprimentem com a mão direita com o dedo mínimo entrelaçado, não é? No entanto, o significado é que um desbravador confia no outro desbravador. Isso se deve a uma passagem da vida de Baden-Powell, esse pedófilo que assassinou 2 jovens e sodomizou, né, é mencionado no livro dos desbravadores como sendo uma referência para o escotismo. E aí ele fala, fundador do escotismo, certa vez ao estender a mão direita para o chefe de uma tribo africana Zulu, surpreendeu-se quando o indígena lhe estendeu a mão esquerda para cumprimentá-lo. Depois o chefe deu a Baden-Powell a seguinte explicação: aqui os grandes guerreiros se cumprimentam com a mão esquerda, largando para isso o escudo.
assim deixando claro sua coragem e confiança que depositaram no outro, mesmo que este seja o adversário. A partir desse significado, os escoteiros desbravadores o adotaram com a mão direita, sob o mesmo significado, a confiança no outro desbravador. Você vê que todos os ideais são baseados nos princípios do maçom Baden-Powell. E aqui está uma saudação, utilizada pelo pederasta Baden-Powell, que é o sinal de Ieldel, o sinal ancião, que representa proteção para aqueles que evocam os poderes da noite e bane as forças negativas. Na versão dos desbravadores, na Igreja Adventista, você tem o grande sinal de Koch, que é com o polegar apenas, que sela os portais e guarda os caminhos em linguagem ocultista. São sinais poderosos que invocam espíritos e que poucos sabem seu real significado. Aqui você vê uma simbologia ocultista dos escoteiros. Você vê vários elementos que fazem alusão ao ocultismo, como a colher de pedreiro, como o sol, como o triângulo invertido, que é o emblema, o logo do Clube de Desbravadores. Você vê a flor de lis, você vê a rosa cruz, você vê também o símbolo do pentagrama e diversos cumprimentos e saudações que são oriundos do ocultismo. A flor de lis, por exemplo, é um símbolo religioso tão arraigado que pode ser encontrado no brasão papal, nos escudos dos nobres ingleses e escoceses, bósnios e canadenses. É um símbolo maçônico utilizado para representar a ponta de lança que guia o homem em direção ao seu destino. Isso é o símbolo oficial dos escoteiros em todo o mundo. Durante o regime Obama, muitos jovens estão sendo condicionados para se preparar para um governo absoluto. Eles estão sendo preparados para defender sua pátria, denunciar os inimigos do Estado e para perseguirem todos aqueles que se opuserem à nova ordem mundial, chamados conspiracionistas, assim como a juventude de Hitler foi uma ferramenta usada por aquele demônio para perseguir, para se infiltrar e para maltratar pessoas. E da mesma forma o governo americano está treinando jovens para a nova ordem mundial. Eles fazem exercícios táticos com armas e treinamento de exploração para caçar todos os que se opuserem à nova ordem mundial. Eles são os soldados de elite amanhã do anticristo. E eles já estão ensinando essas crianças a assassinarem veteranos. Dado as origens obscuras do escotismo, você não pode participar disso. Pais responsáveis, não permita que seus filhos se envolvam no meio desse movimento, pois ele é uma ferramenta dos Illuminati. Inclusive tem uma carta devotada a eles como uma ferramenta para implementar o caos, para fazer uso da força, da violência, para perseguir todos os remanescentes que se opuserem ao governo do anticristo. Infelizmente, estar envolvido nesse movimento não é uma boa coisa. Por isso, faça companhia aos seus filhos. Desenvolva atividades em meio à natureza. Vá acampar com a família. Mas não permita que seus filhos participem de mais uma cria obscura da maçonaria. Que o Eterno te abençoe e te guarde. E até um próximo vídeo.